Hoje vou te contar a história de Marina, uma mulher que recebeu uma técnica especial de seu padrasto para salvar seu casamento. Marina descobriu que seu padrasto, Roberto, havia ensinado a ela como seduzir seu marido Lucas. Mas havia algo muito mais sombrio escondido por trás daquele conselho. Uma história de manipulação, revelação e transformação pessoal que vai mudar tudo o que você acredita sobre relacionamentos e poder. Mas temos que escutar toda a história para entender. Por favor, inscreva-se em nosso canal e comente de onde você está ouvindo esta história. Marina olhava para seu reflexo no espelho do banheiro do apartamento em Pinheiros, São Paulo. Seus olhos verdes a observavam de volta, mas havia algo diferente neles agora. Algo que Lucas havia notado semanas atrás, mas que ela ainda não conseguia explicar completamente. Ela tinha 28 anos, cabelos castanhos compridos e ondulados, corpo definido de quem frequentava a academia regularmente. Mas não era apenas sua aparência que havia mudado. Era algo mais profundo, algo que vinha de dentro. Tudo havia começado 3 meses atrás, em um almoço de família na casa de seus pais em Morumbi. Marina estava passando por um período difícil em seu casamento. Lucas, seu marido de 5 anos, havia se distanciado dela. Ele chegava tarde do escritório de advocacia, cansado, e quando chegava em casa passava horas no celular ou assistindo televisão. O sexo entre eles havia se tornado mecânico, sem paixão, sem conexão. Marina sentia que estava perdendo seu marido, e isso a aterrorizava. Naquele almoço, seu padrasto Roberto a havia puxado para conversar na varanda da casa. Roberto tinha 58 anos. Era um empresário bem-sucedido no ramo imobiliário, divorciado 2 vezes, e havia se casado com a mãe de Marina quando ela tinha apenas 15 anos. Ele nunca havia sido especialmente próximo de Marina, mas também nunca havia sido distante. Ele era simplesmente presente. "Você está triste", havia dito Roberto, observando-a com aqueles olhos azuis penetrantes que pareciam ver através de tudo. "Não estou triste", havia respondido Marina, mentindo. "Marina, eu tenho 58 anos. Passei por 3 casamentos. Aprendi algumas coisas sobre relacionamentos que a maioria das pessoas nunca aprende", disse Roberto, acendendo um charuto. "E posso ver que você está perdendo seu marido." Marina havia sentido as lágrimas queimarem seus olhos. "Como você sabe disso?" "Porque eu já perdi 2 mulheres da mesma forma", respondeu Roberto. "E a terceira eu não perdi, porque aprendi." "Aprender o quê?" perguntou Marina, sua voz tremendo. Roberto havia se aproximado dela, sua voz baixa e séria. A diferença entre uma mulher que apenas existe no casamento e uma mulher que domina seu casamento. A diferença entre alguém que espera ser desejada e alguém que faz seu marido desejar desesperadamente estar perto dela. Marina havia olhado para ele confusa. "O que você quer dizer?" "Sente-se", disse Roberto, apontando para as cadeiras de vime na varanda. E assim começou. Roberto havia passado as próximas 2 horas ensinando a Marina coisas que ela nunca havia considerado. Não era sobre técnicas sexuais explícitas, embora houvesse um pouco disso também. Era sobre confiança. Era sobre como se mover, como falar, como olhar para um homem de uma forma que o fizesse sentir que ele era o único homem no mundo que importava. "A maioria das mulheres perde seu poder quando se casam", havia explicado Roberto. "Elas se tornam confortáveis. Elas param de se cuidar, de se vestir bem, de se comportar como mulheres desejáveis. Elas se tornam esposas, e um homem não deseja uma esposa. Um homem deseja uma mulher." Roberto havia ensinado a Marina sobre o poder do olhar, como manter contato visual prolongado, como deixar seus olhos brilharem de desejo e mistério. Havia ensinado sobre o poder da proximidade, como se aproximar de um homem de uma forma que o deixasse consciente de seu corpo, de seu perfume, de sua presença. "Quando você entra em um cômodo, seu marido deve sentir que você é a mulher mais importante naquele espaço", havia dito Roberto. "Não por arrogância, mas por confiança, por saber que você é desejável." Havia também ensinado sobre o poder da surpresa, como variar sua rotina,
Como surpreender Lucas com algo inesperado, uma roupa nova, um penteado diferente, uma atitude diferente. Um homem se entedia com a previsibilidade, havia explicado Roberto. Mantenha-o adivinando. Mantenha-o querendo descobrir quem você é hoje. Marina havia voltado para casa aquele dia com a mente girando. No início, ela havia pensado que era tudo muito manipulador, muito calculado. Mas quanto mais ela pensava sobre isso, mais ela percebia que Roberto tinha razão. Ela havia perdido a si mesma em seu casamento. Ela havia se tornado invisível. Então ela começou a mudar. Começou pequeno. Começou a se vestir diferente quando Lucas chegava em casa. Começou a usar perfumes mais sensuais. Começou a passar mais tempo cuidando de sua aparência. Não por vaidade, mas por si mesma. Porque quando ela se sentia bonita, ela se sentia poderosa. Começou a mudar sua linguagem corporal. Quando Lucas entrava na sala, ela o observava com aquele olhar que Roberto havia ensinado. Um olhar que dizia, "Você me interessa", sem dizer uma palavra. Começou a se aproximar dele de formas que o deixavam consciente de seu corpo. E funcionou. Lentamente, Lucas começou a mudar. Ele começou a chegar em casa mais cedo. Começou a colocar o celular de lado quando ela entrava na sala. Começou a tocá-la mais. Um toque na cintura. Uma mão em seu cabelo, um beijo no pescoço quando ela passava por ele. O sexo entre eles havia se transformado. Não era mais mecânico. Era apaixonado, intenso, cheio de desejo. Lucas a tocava como se estivesse redescobrindo-a, como se não conseguisse acreditar que ela era sua. "O que mudou?" havia perguntado Lucas uma noite, enquanto estavam deitados na cama, seus corpos ainda entrelaçados. "Eu mudei", havia respondido Marina simplesmente. "Para melhor", havia sussurrado Lucas, beijando sua testa. Mas havia um problema. Quanto mais Marina se transformava, mais ela pensava em Roberto. Não de uma forma romântica. Ela não era atraída por ele dessa forma. Era mais complicado do que isso. Era gratidão misturada com uma estranha sensação de dever. Roberto havia lhe dado um presente. O presente de redescobrir seu próprio poder. E ela sentia que devia algo a ele. Além disso, havia momentos em que ela se perguntava sobre as intenções de Roberto. Por que ele havia se importado o suficiente para ensiná-la? Por que um homem de 58 anos dedicaria tempo para ensinar a enteada dele como seduzir seu marido? Havia algo inocente nisso, ou havia algo mais sombrio escondido sob a superfície? Marina havia tentado não pensar muito sobre isso. Ela havia focado em seu casamento, em seu relacionamento com Lucas, em redescobrir a paixão que pensava que havia perdido. E funcionava. Seu casamento era melhor do que havia sido em anos. Mas agora, olhando para seu reflexo no espelho, Marina se perguntava se havia um preço por esse poder que havia ganhado, se havia consequências que ela ainda não havia considerado. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Roberto. "Como está tudo? Sua mãe quer que você venha jantar conosco no fim de semana. Você vem?" Marina olhou para a mensagem por um longo tempo. Ela sabia que deveria responder. Sabia que deveria ser grata. Mas havia algo em sua interação com Roberto que a deixava desconfortável agora. Algo que ela não conseguia nomear. Ela digitou uma resposta. "Vou verificar com Lucas e confirmo." Mas ela sabia que não era apenas sobre verificar com Lucas. Era sobre ganhar tempo. Era sobre tentar entender o que havia acontecido entre ela e seu padrasto naquele dia na varanda. Era sobre tentar entender o que havia mudado não apenas em seu casamento, mas em si mesma. Porque a verdade era que Marina não era mais a mesma mulher que havia sido 3 meses atrás. Ela era mais confiante, sim. Mas ela também era mais perigosa. Ela havia aprendido o poder de sua sexualidade, o poder de sua presença, o poder de sua inteligência combinada com sua beleza. E ela estava apenas começando a explorar até onde esse poder podia levá-la. Lucas chegou em casa mais cedo do que o normal naquela quinta-feira. Marina estava na cozinha preparando o jantar, algo que ela havia começado a fazer com mais frequência desde que havia mudado. Ela usava um vestido preto simples,
que realçava suas curvas. Seu cabelo estava solto e ondulado, e ela havia se maquiado de uma forma que tornava seus olhos verdes ainda mais intensos. Quando Lucas entrou, ele parou. Ele sempre parava agora quando a via. Era como se estivesse vendo-a pela primeira vez, toda vez. Olá, disse Marina, virando-se para encará-lo com aquele olhar que Roberto havia ensinado. Um olhar que dizia tudo sem dizer nada. Lucas deixou sua pasta no sofá e caminhou até ela, suas mãos encontrando sua cintura. Você está linda, sussurrou ele, beijando seu pescoço. Eu sei, respondeu Marina com um sorriso enigmático. Eles jantaram juntos, conversando sobre seus dias. Lucas falava sobre um caso importante que estava trabalhando, sobre seus colegas no escritório, sobre as pressões do trabalho. Marina o escutava, mas também o observava. Ela notava como seus olhos a acompanhavam quando ela se movia, como ele parecia estar constantemente consciente de sua presença. Depois do jantar, eles foram para a sala. Lucas se sentou no sofá e Marina se sentou ao seu lado, mas não exatamente ao lado. Ela se posicionou de forma que pudesse observá-lo enquanto conversavam. Ela havia aprendido que o posicionamento era tudo. Era sobre criar uma dinâmica onde ele se sentia observado, desejado, importante. Marina, preciso falar com você sobre algo, disse Lucas, sua voz mudando de tom. Marina sentiu seu coração acelerado. O quê? Você mudou, disse Lucas, seus olhos encontrando os dela. Nos últimos meses você mudou completamente. E não estou reclamando, longe disso. Mas quero saber por quê. O que aconteceu? Marina sentiu o pânico subir em seu peito. Ela não havia esperado que Lucas perguntasse diretamente. Ela havia pensado que ele apenas aceitaria a mudança, que ficaria feliz com a transformação. Mas Lucas era um advogado. Ele era treinado para fazer perguntas, para procurar por respostas, para desvendar a verdade. Eu apenas cresci, respondeu Marina, tentando manter sua voz calma. Eu percebi que estava deixando meu casamento morrer e decidi fazer algo a respeito. Sozinha? Perguntou Lucas, sua voz carregada de dúvida. Sim, sozinha, respondeu Marina, mas havia uma hesitação em sua voz que Lucas não deixou passar. Marina, eu conheço você há 8 anos. Nos últimos 3 meses, você se transformou em uma pessoa completamente diferente. Você não apenas mudou sua aparência. Você mudou sua personalidade, sua forma de se mover, sua forma de falar. Isso não acontece sozinho. Alguém te ensinou isso. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela odiava mentir para Lucas, mas também odiava a ideia de contar a verdade. Como ela poderia explicar que seu padrasto havia ensinado a ela como seduzir seu marido? Como isso não soaria errado, manipulador, sujo? É verdade que alguém me ajudou, admitiu Marina, finalmente. Mas não é o que você está pensando. Então o que é? Perguntou Lucas, sua voz subindo ligeiramente. Porque da forma como você está agindo, parece que você está escondendo algo. Não estou escondendo nada, respondeu Marina, mas ela sabia que estava mentindo. Ela estava escondendo tudo. Ela estava escondendo o fato de que seu padrasto havia ensinado a ela como manipular seu marido. Ela estava escondendo o fato de que cada movimento que ela fazia, cada olhar que ela lançava, cada toque que ela dava, era calculado e planejado. Quem? Perguntou Lucas, sua voz agora dura. Quem te ajudou? Marina hesitou. Ela sabia que se dissesse o nome de Roberto, tudo mudaria. Lucas odiava Roberto. Ele sempre havia odiado. Ele pensava que Roberto era um homem manipulador que havia se casado com a mãe de Marina apenas por seu dinheiro. E talvez ele estivesse certo. Meu padrasto, disse Marina finalmente, as palavras saindo de sua boca como veneno. Lucas se levantou do sofá como se tivesse sido queimado. Seu padrasto? Roberto. Aquele homem ensinou a você como o que, exatamente? Como ser uma mulher melhor, respondeu Marina, sua voz tremendo.
Como ter confiança. Como não perder meu casamento. Como ser uma mulher melhor, repetiu Lucas, sua voz carregada de incredulidade. Marina, você está ouvindo a si mesma? Seu padrasto, um homem que você mal conhece, ensinou a você como ser uma mulher melhor. E você acreditou nele? Ele estava certo, disse Marina, levantando-se também. Ele estava certo sobre tudo. Nosso casamento estava morrendo, e eu estava deixando isso acontecer. Ele me ajudou a ver isso. Ele te ajudou a manipular seu marido, disse Lucas, sua voz agora fria. Ele te ajudou a se tornar alguém que você não é. E você caiu direto na armadilha. Não é uma armadilha, protestou Marina. Eu sou mais feliz agora. Você é mais feliz agora. Nosso casamento é melhor. Nosso casamento é baseado em uma mentira, respondeu Lucas. Você não é realmente essa mulher que está fingindo ser. Você é uma atriz. E eu estou apaixonado por uma ilusão. As palavras de Lucas a atingiram como um soco no estômago. Porque ele tinha razão. Ela era uma atriz. Cada movimento, cada olhar, cada toque era uma performance. E a pior parte era que ela não sabia mais onde a performance terminava e onde Marina começava. Você está errado, disse Marina, mas sua voz era fraca. Eu sou essa mulher. Eu sempre fui. Eu apenas havia esquecido. Não, você não era, respondeu Lucas. A Marina que eu conheci era genuína. Ela era imperfeita, mas era real. Essa Marina, essa mulher que está em frente a mim agora, é uma construção. É um produto do que Roberto te ensinou. Marina sentiu as lágrimas caírem pelo seu rosto. O que você quer que eu faça? Quer que eu volte a ser quem eu era? Quer que eu deixe nosso casamento morrer novamente? Eu quero que você seja honesta comigo, respondeu Lucas. Eu quero que você me diga exatamente o que Roberto te ensinou, palavra por palavra. Porque algo nessa história não está certo. E eu vou descobrir o quê. Marina sentiu o medo subir em seu peito. Porque ela sabia que Lucas estava certo. Havia algo que não estava certo. Havia algo em sua interação com Roberto que ela não havia contado a Lucas. Havia momentos durante aquele almoço na varanda quando Roberto havia se aproximado dela de uma forma que a deixava desconfortável. Havia momentos quando seus olhos a observavam de uma forma que sugeria que havia mais do que apenas uma lição sobre confiança acontecendo. Ele apenas me ensinou sobre confiança, respondeu Marina, mas ela sabia que não era toda a verdade. Você está mentindo, disse Lucas, sua voz agora quieta e perigosa. E eu vou descobrir por quê. Naquela noite, Lucas dormiu no sofá. Marina ficou acordada na cama, olhando para o teto, perguntando-se como tudo havia saído do controle tão rapidamente. Ela havia pensado que estava salvando seu casamento. Mas agora, percebia que talvez estivesse destruindo-o. E a pior parte era que ela não sabia como consertar isso. Porque para consertar isso, ela teria que contar a Lucas a verdade completa sobre Roberto. E a verdade era muito mais complicada, muito mais suja, muito mais perigosa do que ela havia admitido até mesmo para si mesma. Lucas chegou em casa mais cedo do que o normal naquela quinta-feira. Marina estava na cozinha preparando o jantar. Algo que ela havia começado a fazer com mais frequência desde que havia mudado. Ela usava um vestido preto simples que realçava suas curvas. Seu cabelo estava solto e ondulado, e ela havia se maquiado de uma forma que tornava seus olhos verdes ainda mais intensos. Quando Lucas entrou, ele parou. Ele sempre parava agora quando a via. Era como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Toda vez. Olá, disse Marina, virando-se para encará-lo com aquele olhar que Roberto havia ensinado. Um olhar que dizia tudo sem dizer nada. Lucas deixou sua pasta no sofá e caminhou até ela, suas mãos encontrando sua cintura. Você está linda, sussurrou ele, beijando seu pescoço. Eu sei, respondeu Marina com um sorriso enigmático. Eles jantaram juntos, conversando sobre seus dias. Lucas falava sobre um caso importante que estava trabalhando, sobre seus colegas no escritório, sobre as pressões do trabalho. Marina o escutava,
mas também o observava. Ela notava como seus olhos a acompanhavam quando ela se movia, como ele parecia estar constantemente consciente de sua presença. Depois do jantar, eles foram para a sala. Lucas se sentou no sofá e Marina se sentou ao seu lado, mas não exatamente ao lado. Ela se posicionou de forma que pudesse observá-lo enquanto conversavam. Ela havia aprendido que o posicionamento era tudo. Era sobre criar uma dinâmica onde ele se sentia observado, desejado, importante. Marina, preciso falar com você sobre algo, disse Lucas, sua voz mudando de tom. Marina sentiu seu coração acelerado. O quê? Você mudou, disse Lucas, seus olhos encontrando os dela. Nos últimos meses você mudou completamente. E não estou reclamando. Longe disso, mas quero saber por quê. O que aconteceu? Marina sentiu o pânico subir em seu peito. Ela não havia esperado que Lucas perguntasse diretamente. Ela havia pensado que ele apenas aceitaria a mudança, que ficaria feliz com a transformação. Mas Lucas era um advogado. Ele era treinado para fazer perguntas, para procurar por respostas, para desvendar a verdade. Eu apenas cresci, respondeu Marina, tentando manter sua voz calma. Eu percebi que estava deixando meu casamento morrer e decidi fazer algo a respeito. Sozinha? Perguntou Lucas, sua voz carregada de dúvida. Sim, sozinha, respondeu Marina, mas havia uma hesitação em sua voz que Lucas não deixou passar. Marina, eu conheço você há 8 anos. Nos últimos 3 meses, você se transformou em uma pessoa completamente diferente. Você não apenas mudou sua aparência, você mudou sua personalidade, sua forma de se mover, sua forma de falar. Isso não acontece sozinho. Alguém te ensinou isso. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela odiava mentir para Lucas, mas também odiava a ideia de contar a verdade. Como ela poderia explicar que seu padrasto havia ensinado a ela como seduzir seu marido? Como isso não soaria errado, manipulador, sujo? É verdade que alguém me ajudou, admitiu Marina finalmente. Mas não é o que você está pensando. Então o que é? Perguntou Lucas, sua voz subindo ligeiramente. Porque da forma como você está agindo, parece que você está escondendo algo. Não estou escondendo nada, respondeu Marina. Mas ela sabia que estava mentindo. Ela estava escondendo tudo. Ela estava escondendo o fato de que seu padrasto havia ensinado a ela como manipular seu marido. Ela estava escondendo o fato de que cada movimento que ela fazia, cada olhar que ela lançava, cada toque que ela dava, era calculado e planejado. Quem? Perguntou Lucas, sua voz agora dura. Quem te ajudou? Marina hesitou. Ela sabia que se dissesse o nome de Roberto, tudo mudaria. Lucas odiava Roberto. Ele sempre havia odiado. Ele pensava que Roberto era um homem manipulador que havia se casado com a mãe de Marina apenas por seu dinheiro. E talvez ele estivesse certo. Meu padrasto, disse Marina finalmente, as palavras saindo de sua boca como veneno. Lucas se levantou do sofá como se tivesse sido queimado. Seu padrasto, Roberto, aquele homem ensinou a você como o que exatamente? Como ser uma mulher melhor, respondeu Marina, sua voz tremendo. Como ter confiança, como não perder meu casamento. Como ser uma mulher melhor? Repetiu Lucas, sua voz carregada de incredulidade. Marina, você está ouvindo a si mesma? Seu padrasto, um homem que você mal conhece, ensinou a você como ser uma mulher melhor? E você acreditou nele? Ele estava certo, disse Marina, levantando-se também. Ele estava certo sobre tudo. Nosso casamento estava morrendo, e eu estava deixando isso acontecer. Ele me ajudou a ver isso. Ele te ajudou a manipular seu marido, disse Lucas, sua voz agora fria. Ele te ajudou a se tornar alguém que você não é, e você caiu direto na armadilha. Não é uma armadilha, protestou Marina. Eu sou mais feliz agora. Você é mais feliz agora. Nosso casamento é melhor. Nosso casamento é baseado em uma mentira, respondeu Lucas.
Você não é realmente essa mulher que está fingindo ser. Você é uma atriz. E eu estou apaixonado por uma ilusão. As palavras de Lucas a atingiram como um soco no estômago. Porque ele tinha razão. Ela era uma atriz. Cada movimento, cada olhar, cada toque era uma performance. E a pior parte era que ela não sabia mais onde a performance terminava e onde Marina começava. Você está errado, disse Marina, mas sua voz era fraca. Eu sou essa mulher. Eu sempre fui. Eu apenas havia esquecido. Não, você não era, respondeu Lucas. A Marina que eu conheci era genuína. Ela era imperfeita, mas era real. Essa Marina, essa mulher que está em frente a mim agora, é uma construção. É um produto do que Roberto te ensinou. Marina sentiu as lágrimas caírem pelo seu rosto. O que você quer que eu faça? Quer que eu volte a ser quem eu era? Quer que eu deixe nosso casamento morrer novamente? Eu quero que você seja honesta comigo, respondeu Lucas. Eu quero que você me diga exatamente o que Roberto te ensinou. Palavra por palavra, porque algo nessa história não está certo. E eu vou descobrir o quê. Marina sentiu o medo subir em seu peito, porque ela sabia que Lucas estava certo. Havia algo que não estava certo. Havia algo em sua interação com Roberto que ela não havia contado a Lucas. Havia momentos durante aquele almoço na varanda quando Roberto havia se aproximado dela de uma forma que a deixava desconfortável. Havia momentos quando seus olhos a observavam de uma forma que sugeria que havia mais do que apenas uma lição sobre confiança acontecendo. Ele apenas me ensinou sobre confiança, respondeu Marina, mas ela sabia que não era toda a verdade. Você está mentindo, disse Lucas, sua voz agora quieta e perigosa. E eu vou descobrir por quê. Naquela noite, Lucas dormiu no sofá. Marina ficou acordada na cama, olhando para o teto, perguntando-se como tudo havia saído do controle tão rapidamente. Ela havia pensado que estava salvando seu casamento, mas agora percebia que talvez estivesse destruindo-o. E a pior parte era que ela não sabia como consertar isso. Porque para consertar isso, ela teria que contar a Lucas a verdade completa sobre Roberto. E a verdade era muito mais complicada, muito mais suja, muito mais perigosa do que ela havia admitido até mesmo para si mesma. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Marina. O divórcio de sua mãe e Roberto foi rápido, mas devastador. Cristina havia contratado um dos melhores advogados de família de São Paulo, e a batalha legal foi feroz. Roberto tentou negar as acusações. Tentou convencer Cristina de que Marina havia mentido. Tentou até mesmo sugerir que Marina havia seduzido a ele como vingança por algo. Mas não funcionou. Porque Cristina, apesar de seu amor por Roberto, era uma mulher inteligente. Ela havia visto através de suas mentiras. E ela havia escolhido sua filha. Marina visitava sua mãe regularmente durante esse período. Cristina havia se mudado para um apartamento menor em Pinheiros, longe da casa em Morumbi onde havia vivido com Roberto. O apartamento era vazio, despojado de todos os luxos que Roberto havia proporcionado. Mas havia algo de libertador nele também. Eu deveria ter visto isso, disse Cristina uma tarde, enquanto ela e Marina tomavam chá na cozinha pequena. Eu deveria ter visto quem ele realmente era. Você não podia saber, respondeu Marina, segurando a mão de sua mãe. Ele era bom em esconder quem ele era. Não, eu podia saber, insistiu Cristina. Eu apenas não queria ver. Porque quando você ama alguém, você vê o que você quer ver. Você ignora os sinais de alerta porque é mais fácil do que enfrentar a verdade. Marina pensou sobre as palavras de sua mãe. Porque ela havia feito a mesma coisa com Roberto. Ela havia ignorado os sinais de alerta porque havia querido acreditar que ele estava genuinamente tentando ajudá-la. Eu sinto muito, mãe, disse Marina, as lágrimas caindo novamente. Se eu não tivesse aceitado seus ensinamentos, se eu não tivesse permitido que ele tivesse influência sobre mim, você ainda estaria casada. Não, querida, respondeu Cristina, apertando sua mão. Se não fosse você, teria sido outra pessoa. Roberto é um predador, e predadores sempre encontram uma presa. Você apenas teve a coragem de contar a verdade.
Você me salvou de uma vida inteira com um homem que nunca me respeitaria realmente. Com o tempo, a vida de Marina começou a se estabilizar. Seu casamento com Lucas também se estabilizou. Depois da revelação sobre Roberto, eles haviam passado por terapia de casal. A terapeuta havia ajudado Marina a entender que ela havia permitido que alguém manipulasse sua autoimagem e seu relacionamento, porque ela havia se sentido inadequada. E havia ajudado Lucas a entender que ele havia se distanciado de Marina porque ele havia se sentido inadequado também. Nós ambos tínhamos medo, havia dito a terapeuta. Marina tinha medo de perder você, então ela tentou se transformar em alguém que pensava que você desejaria. Lucas, você tinha medo de não ser suficiente, então você se distanciou para se proteger. Vocês dois estavam lutando contra seus próprios medos, em vez de lutarem juntos. Lentamente, Marina e Lucas começaram a reconstruir seu relacionamento, mas desta vez era diferente. Não era baseado em manipulação ou performance, era baseado em honestidade e vulnerabilidade. Marina ainda se vestia bem, ela ainda cuidava de sua aparência, mas agora era por si mesma, não para manipular Lucas. E Lucas a desejava. Não porque ela estava fingindo ser alguém que não era, mas porque ele a amava genuinamente, imperfeições e tudo. 6 meses após o divórcio de sua mãe, Marina recebeu uma ligação de Roberto. Ela quase não atendeu, mas algo a fez fazer isso. Marina, disse Roberto, sua voz suave e persuasiva como sempre. Eu gostaria de conversar com você. Há coisas que você não entende sobre o que aconteceu. Não há nada para entender, respondeu Marina, sua voz firme. Você tentou me seduzir. Você manipulou meu casamento. E você destruiu seu próprio casamento no processo. Você está sendo injusta comigo, protestou Roberto. Eu estava apenas tentando ajudá-la. Tudo o que fiz foi porque eu me importava com você. Se você se importasse comigo, você não teria tentado me seduzir, respondeu Marina. Se você se importasse comigo, você não teria manipulado minha confiança. Você apenas se importava com você mesmo, Roberto. E agora, você está sozinho. E é exatamente o que você merece. Marina desligou o telefone e bloqueou seu número. Ela não precisava mais de Roberto. Ela não precisava mais de seus ensinamentos ou de sua manipulação. Ela havia aprendido a lição mais importante de todas, que verdadeiro poder não vinha de seduzir os outros, mas de ser honesta consigo mesma. 1 ano após o divórcio de sua mãe, Marina estava grávida. Ela e Lucas haviam decidido tentar ter um bebê, e para sua alegria, havia funcionado. Ela estava em seu 2º trimestre, seu corpo mudando de novas formas, sua vida se transformando de novas maneiras. Sua mãe havia começado a namorar novamente. Um homem gentil e respeitoso chamado Paulo, um professor de história aposentado que a tratava com a devoção que ela merecia. E Marina era feliz por ela. Uma noite, enquanto Marina estava deitada na cama ao lado de Lucas, ela pensava sobre como sua vida havia mudado. Ela havia começado aquele ano desesperada para salvar seu casamento, disposta a se transformar em qualquer coisa que Lucas desejasse. E agora, ela era mais feliz do que havia sido em anos, não porque havia se transformado em alguém diferente, mas porque havia aprendido a ser genuinamente ela mesma. Do que você está pensando? Perguntou Lucas, seus dedos traçando círculos em seu braço. Sobre como tudo mudou, respondeu Marina. Sobre como um conselho de uma pessoa errada quase destruiu tudo. Mas não destruiu, disse Lucas. Porque você teve a coragem de contar a verdade. Você teve a coragem de ser honesta, mesmo quando era difícil. Eu deveria ter sido honesta desde o início, respondeu Marina. Eu deveria ter apenas falado com você sobre meus medos, em vez de tentar me transformar em alguém diferente. Talvez, concordou Lucas. Mas você aprendeu. E agora você sabe melhor. Marina colocou sua mão em seu abdômen, sentindo o bebê se mexer dentro dela. Em alguns meses, ela seria mãe. E ela queria que seu filho ou filha crescesse sabendo que verdadeiro poder não vinha de manipulação ou performance. Verdadeiro poder vinha de ser honesto, de ser vulnerável, de ser genuinamente você mesmo. Semanas depois,
Marina recebeu uma mensagem de sua mãe. Roberto havia deixado São Paulo. Ele havia se mudado para o Rio de Janeiro, onde havia começado um novo negócio. Aparentemente, ele havia encontrado uma nova mulher. Uma mulher mais jovem, mais vulnerável, mais fácil de manipular. Marina sentiu uma mistura de emoções quando leu a mensagem. Havia raiva de que Roberto continuasse a fazer o mesmo com outras mulheres. Havia alívio de que ele havia saído de suas vidas. E havia uma tristeza profunda de que ele nunca aprenderia a lição que ela havia aprendido. Mas ela não podia salvar Roberto. Ela podia apenas salvar a si mesma. E ela havia feito isso. No final, Marina compreendeu que a técnica que Roberto havia ensinado a ela não era realmente sobre sedução. Era sobre poder. E ela havia aprendido que verdadeiro poder não vinha de controlar os outros, mas de ter controle sobre si mesma. Ela havia aprendido que a confiança verdadeira não era uma performance. Era uma realidade. E que o amor verdadeiro não era baseado em manipulação, mas em honestidade. E enquanto ela deitava na cama ao lado de Lucas, sentindo seu bebê se mexer dentro dela, Marina sabia que havia finalmente encontrado o que havia estado procurando o tempo todo. Não um homem que a desejasse, mas a paz de saber que ela era digna de ser amada exatamente como ela era.